Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço para análise de múltiplas perspectivas e discurso intelectual. Nesta edição, a nossa análise se volta para uma crise alarmante e perfeitamente quantificável que assola a indústria de arquitetura, engenharia e construção. Para dar um contexto imediato aos nossos ouvintes, precisamos olhar para os dados do Center for Integrated Facility Engineering, o CIF, da Universidade de Stanford. O que eles descobriram é francamente assustador. Enquanto quase todas as indústrias não agrícolas dobraram a sua produtividade desde 1964, a eficiência da mão de obra em campo na construção civil sofreu uma queda de 10% no mesmo período. É uma estagnação muito peculiar, uma ineficiência que definitivamente não vemos em setores como a manufatura automobilística ou a indústria aeroespacial, por exemplo. Exatamente. E uma das causas tecnológicas primárias para essa ineficiência tão profunda é a falta de interoperabilidade adequada entre os sistemas de software que usamos no dia a dia para projetar e construir. O estudo do National Institute of Standards and Technology, o NIST, quantificou o custo real dessa inadequação. Bom, estamos falando de impressionantes 15,8 bilhões de dólares evaporando anualmente apenas nos Estados Unidos. E isso puramente por atrito na troca de dados. O que nos leva diretamente à questão central que enfrentamos na nossa discussão de hoje. O grande ponto de inflexão da nossa área. Sem dúvida. Para resolver essa crise de interoperabilidade e alcançar as verdadeiras promessas do Building Information Modeling, o famoso BIM, a indústria deve focar na adoção inflexível de modelos de dados públicos e abertos, como o formato IFC, ou deve aceitar que a complexidade geométrica e algorítmica da modelagem paramétrica exige o uso de integrações diretas e proprietárias entre softwares de uma mesma família comercial. E é exatamente aí que traçamos nossa linha de análise hoje. Sim. E para deixar claro desde o início, eu represento a posição de que padrões abertos, universais e não proprietários são a única via sustentável para gerenciar o ciclo de vida completo de uma edificação. É a única forma de garantir que nós, como indústria, não fiquemos reféns de monopólios de software. E a minha posição, por outro lado, sustenta que a heterogeneidade das regras de modelagem paramétrica que são enraizadas na própria natureza do design e da engenharia contemporânea torna os padrões abertos estruturalmente insuficientes. Sendo assim, os links diretos e proprietários são, na prática diária, a única forma de evitar a perda crítica de dados em projetos de alta complexidade. Bom, para mergulharmos nisso de verdade, precisamos primeiro observar como operamos até agora. O modelo de negócios tradicional da construção, particularmente aquele método Design, Bid, Build, onde se projeta, depois se licita e só então se constrói de forma separada, é uma verdadeira fábrica de silos de informação. Historicamente, isso tudo vivia no papel. Hoje, vive em arquivos digitais isolados, mas o problema estrutural, o problema permanece o mesmo. Os projetos sofrem porque dados valiosos são recriados, perdidos ou simplesmente mal interpretados a cada transferência de bastão, seja entre arquitetos, engenheiros estruturais ou os empreiteiros. O que, naturalmente, infla aquele número absurdo de 15,8 bilhões de dólares do NIST que você mencionou na introdução. Perfeitamente. O BIM só atinge seu potencial transformador se a informação fluir livremente, de forma contínua, e sem redundâncias, e a solução definitiva para essa fragmentação atende pelo nome de Industry Foundation Classes, o formato IFC. Para quem não está profundamente imerso na engenharia de software, pense no IFC como um idioma universal. Trata-se de um modelo de estrutura, orientado a objetos, fundamentado na linguagem Express, que por sua vez deriva da sólida tecnologia ISO-STEP. A magnitude do IFC reside na sua capacidade de abranger todo o ciclo de vida do edifício, desde os primeiros esboços de viabilidade até o longo período de gerenciamento operacional. E não estamos falando de uma teoria marginal debatida apenas em simpósios acadêmicos. Agências governamentais de peso exigem esse formato hoje. As diretrizes da General Services Administration, a GSA nos Estados Unidos, agora obrigam o uso do IFC para validação espacial de programas.
Você se refere aos cálculos sob as normas ANSI e BOMA, correto? Exato! Cálculos exatos de área que determinam valores financeiros massivos de aluguel e operação. Similarmente, vemos o rigoroso esforço do projeto CoreNet em Singapura para reengenharia de processos com base estrita em modelos de dados públicos. O ponto central da interoperabilidade aberta é muito simples de entender. É devolver o controle a quem realmente paga a conta, que é o proprietário da obra. Aceitar um ecossistema fechado é basicamente manter os dados do proprietário reféns da empresa de software, perpetuando essa ineficiência global. Eu vejo isso de uma maneira diferente. A teoria em torno dos padrões abertos é conceitualmente muito elegante, eu concordo plenamente com isso. Mas ela ignora por completo a dura realidade técnica do que acontece de fato dentro da modelagem paramétrica baseada em objetos. Veja bem, quando falamos de BIM hoje, não estamos falando apenas de representações visuais em 3D, sabe? De simplesmente empilhar blocos virtuais. Os objetos BIM contêm regras paramétricas altamente complexas e comportamentais. Regras que ditam como os elementos reagem uns aos outros no espaço. Exatamente. Se eu tenho uma parede paramétrica no meu modelo, ela sabe como se ajustar automaticamente se eu alterar a inclinação do teto logo acima dela. Uma janela entende a sua relação estrutural e térmica ao ser inserida em um painel de concreto pré-moldado. O grande obstáculo técnico e que a teoria aberta costuma minimizar é que diferentes ferramentas BIM possuem estruturas de dados proprietárias que são radicalmente diferentes na sua própria fundação. Pense no Revit, por exemplo, que é orientado ao design arquitetônico padrão. Ele opera quase inteiramente baseado na memória do computador, o que impõe uma lógica muito específica às suas restrições paramétricas. Por outro lado, sistemas projetados para lidar com escalabilidade massiva e fabricação pesada, como o Digital Project ou Tekla Structures, são baseados em arquivos. O que permite que lidem com modelos incrivelmente mais pesados sem travar a máquina do engenheiro, certo? Certo. Mas tentar forçar a tradução dessas lógicas divergentes, que são tão ricas em inteligência algorítmica específica para um formato neutro e universal como o IFC, inevitavelmente resulta em algo muito perigoso: a remoção ou a corrupção dessa inteligência. Ao passarmos um modelo paramétrico por esse filtro neutro, os objetos perdem suas dependências originais. A parede deixa de saber que está conectada ao teto. Portanto, as integrações diretas entre softwares, seja por meio de APIs robustas ou conexões ODBC de banco de dados, representam a única abordagem prática para evitar perdas de dados catastróficas, principalmente quando descemos para a realidade implacável da fabricação. A sua ênfase na complexidade geométrica e nas diferenças de software de estrutura é fantástica, meu colega, pois ela toca no núcleo anatômico da questão. Vamos analisar de perto esse problema da fidelidade de tradução versus a arquitetura que compõe o IFC. Vamos olhar para os projetos que realmente desafiam os limites da tectônica moderna. O material que fundamenta nossa análise destaca ferramentas de altíssima performance, como o Digital Project. E essa não é uma ferramenta qualquer. Ela é um derivado direto do CATIA, que é o motor por trás da engenharia complexa nas indústrias aeroespacial e automotiva. A GR Technologies utilizou essa plataforma para coordenar projetos de escala monumental, como a Torre One Island East, um colosso de 70 andares. Em construções dessa envergadura, não lidamos com linhas retas e superfícies planas. Estamos falando de geometria complexa, de fachadas que fluem. Você está falando dos modelos NURBS. Exato, os modelos NURBS ou Non-Uniform Rational B-Splines. Quando projetamos uma torre como essa, lidamos com superfícies de curvatura múltipla. A matemática que descreve uma fachada de vidro que se curva em duas direções simultaneamente é de uma fluidez brutal. O problema prático e fartamente documentado é que o modelo IFC atual possui sérias dificuldades matemáticas com os NURBS. O que acontece na prática quando o engenheiro tenta exportar essa geometria usando um formato neutro, muitas vezes superfícies inteiras simplesmente desaparecem durante a tradução. O prédio fica com buracos virtuais. E quando não desaparecem, o software é forçado a converter essa matemática curva altamente sofisticada para malhas simples, os famosos meshes poligonais. E o seu argumento é que essa conversão é um caminho sem volta. Totalmente irreversível.
É um processo de via única, um verdadeiro one-way. A inteligência geométrica original foi aniquilada nesse passo. A tradução simplesmente quebra o modelo, o que acaba inviabilizando qualquer processo de fabricação digital que dependa daquela precisão milimétrica que as máquinas de controle numérico CNC exigem para cortar o material real lá no canteiro de obras. Olha, entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente sobre esse gargalo. Reduzir o IFC a um conversor geométrico falho é subestimar a tremenda sofisticação arquitetural de sua própria taxonomia. O formato IFC não é um simples balde onde nós jogamos polígonos na esperança de que saiam inteiros do outro lado do tubo. Ele possui uma árvore profunda e intrincada de subentidades. Para entender a precisão de IFC, pense na biologia clássica. Você quer dizer uma classificação hierárquica? Exatamente isso. Assim como um animal é classificado por reino, filo, classe e espécie, o IFC faz o mesmo com a edificação. Uma parede não é apenas um retângulo em 3 dimensões solto no vácuo. Ela tem um DNA estrutural muito claro. Ela nasce na classe raiz, a IFC Root, herda propriedades para IFC Object Definition, passando por IF Product, depois IF Element, até chegar à especificação exata de IFC Wall. Ela sabe o que ela é no ecossistema de dados. E mais importante do que a geometria que você mencionou, o padrão usa classes abstratas profundamente sofisticadas para representar a topologia e a conectividade, como a entidade IFC Relay Connects. O problema que você descreve com superfícies NURBS de curvatura múltipla não reside em uma deficiência do padrão conceitual do IFC em si. O gargalo real está nas implementações imaturas ou relapsas dos tradutores que são escritos pelas próprias empresas de software. Mas o usuário final não lida com o conceito platônico do padrão. Ele lida com uma ferramenta na tela dele. Se o tradutor quebra o modelo, a ponte caiu, metaforicamente falando. Certo. Mas a arquitetura de dados existe e está pronta para suportar essa complexidade. E o que a indústria está fazendo proativamente para mitigar isso? Nós estamos desenvolvendo as chamadas IFC Views, ou vistas de modelo. Iniciativas cruciais como o National BIM Standard, o NBMAMS nos Estados Unidos, estão definindo fluxos de trabalho cirurgicamente exatos e subconjuntos específicos de dados para garantir que não haja ambiguidades durante uma troca de informações entre duas disciplinas específicas. A falha ocasional de um tradutor proprietário mal otimizado não invalida o imperativo ético e técnico de construirmos uma linguagem universal de dados. É que o problema não é meramente uma aspiração ética, sabe? É rigorosamente pragmático num ambiente implacável de negócios. O desenvolvimento de IFC Views e a crença otimista de que futuros tradutores resolverão perdas geométricas de superfícies NURBS ainda são apenas promessas. Quando o engenheiro estrutural assina a responsabilidade técnica de uma torre de 70 andares, ele não confia a integridade do edifício e as centenas de vidas dentro dele a um tradutor em fase de desenvolvimento. Ele confia na matemática nativa e proprietária que interliga o seu modelo de cálculo diretamente ao seu detalhamento de fabricação. Mas vamos avançar na esteira do ciclo de vida que nos leva ao segundo ponto crítico que frequentemente emerge de sua posição: o custo de longo prazo e a premissa dos repositórios universais de modelos. É um ponto inescapável da nossa análise. E veja, a sua preocupação com a integridade da estrutura no momento da construção é perfeitamente válida. Mas a vida de um edifício não termina no dia em que a fita de inauguração é cortada. E é exatamente aqui que a dependência de softwares proprietários cria uma armadilha financeira gigantesca. Lembra dos 15,8 bilhões de dólares do NIST que citamos no começo? Sim, o prejuízo anual calculado por pura falta de interoperabilidade. Desse montante, uma fatia desproporcional de aproximadamente 68%, ou seja, chocantes 10,6 bilhões de dólares, recai diretamente sobre os ombros dos proprietários e operadores na longa fase de operação e manutenção, a chamada fase de OIM.
As integrações diretas e proprietárias que você defende são inegavelmente fantásticas para o arquiteto ou para o engenheiro durante aquela curta janela de 2 ou 3 anos de projeto e construção. Mas elas não servem de absolutamente nada para o Facility Manager, o gestor da instalação, que precisa operar aquele edifício pelas próximas 2 ou 3 décadas. Imagine o cenário. 20 anos após a inauguração, o gestor precisa saber as especificações exatas de uma válvula do sistema de climatização que está escondida atrás de uma parede. No seu ecossistema proprietário, ele teria que torcer para encontrar um servidor legado com uma licença de software ativa de um programa que talvez a empresa fabricante nem comercialize mais. O que, admito, abertamente é um pesadelo logístico. Um pesadelo de bilhões de dólares. A única resposta lógica para essa hemorragia financeira de longo prazo é o estabelecimento rigoroso de repositórios de modelos de edificação, os Building Model Repositories, que devem ser estritamente baseados em EFC. Um repositório dessa natureza permite o rastreamento histórico de mudanças no nível do próprio objeto, ao longo de décadas. Ao contrário dos antigos sistemas de gerenciamento de arquivos documentais, os PDMs estáticos que guardam apenas PDFs ou arquivos digitais fechados, um servidor de modelo IFC permite consultar o comportamento térmico e as especificações daquela válvula 20 anos depois, independente de quem fabricou o software original lá atrás. Essa é a única forma de preservar o patrimônio de dados contra a obsolescência inerente da tecnologia. Olha, peço desculpas, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me explicar o porquê. Eu reconheço plenamente a validade teórica e o forte apelo econômico do repositório de modelos, como você descreveu, para fins de consulta referencial. Mas há uma limitação técnica, documentada de forma cristalina na nossa literatura base, que, na minha análise, é fatal para essa premissa de um ciclo de vida contínuo e verdadeiramente inteligente. E qual limitação seria capaz de anular a vantagem óbvia de um banco de dados universal? O fato inescapável de que o formato neutro do IFC não consegue recriar os arquivos de projeto nativos originais. Retornemos àquela heterogeneidade comportamental intrínseca dos diferentes motores paramétricos que discutimos há pouco. As dependências complexas, a parede que reage ao teto, o cálculo de carga que reage ao pilar, não são capturadas e traduzidas de volta pelas classes do IFC de forma editável. O que isso significa no mundo real de operação e manutenção? Vamos usar o seu próprio exemplo temporal. 10 anos após a inauguração, o proprietário do edifício não quer apenas consultar uma válvula em um modelo 3D. Ele decide que precisa editar o modelo paramétrico para realizar uma grande reforma, um retrofit estrutural do andar inteiro. Certo, e ele acessaria o repositório histórico para iniciar o processo. Sim, ele acessa o repositório. Mas o seu celebrado repositório IFC vai servir ali apenas como um catálogo inerte. Ele atuará como uma excelente planta baixa estática, fornecendo a localização espacial e algumas propriedades embutidas. Mas o proprietário será completamente incapaz de usar esse arquivo IFC para modificar o projeto de forma paramétrica e inteligente. Aquela parede não é mais paramétrica no novo software, ela é burra. Para realizar o retrofit de maneira segura e eficiente, a nova equipe de engenharia obrigatoriamente vai exigir os arquivos proprietários nativos que originaram o modelo 10 anos atrás. Portanto, a promessa de libertar o proprietário em relação aos fornecedores de software é uma ilusão funcional, se a intenção for, de fato, manter a editabilidade paramétrica e inteligente do ativo ao longo dos anos. Entendo a sua frustração com o nível atual de editabilidade reversa, mas o fato de o IFC atuar, neste momento de sua maturidade primariamente como um registro referencial incrivelmente rico, não anula o seu valor trilionário como repositório principal. O proprietário ainda detém um banco de dados transparente, auditável e puramente não proprietário sobre o seu ativo físico. A garantia de acesso perene aos dados, garantida por ser estruturado sobre o padrão internacional ISO-STEP, supera vastamente a limitação transitória de não conseguir reconstruir a parametrização direta instantaneamente em qualquer plataforma.
Mas é exatamente essa dita limitação transitória que se torna um gargalo catastrófico quando mergulhamos no nosso terceiro ponto de contenção, a realidade severa do nível de fabricação e a inevitabilidade de padrões concorrentes. Vamos ser extremamente técnicos sobre o chão de fábrica, que é o nível onde a tectônica abstrata se materializa em concreto bruto e aço pesado. Pense em ferramentas dedicadas puramente à fabricação industrial, como o Tekla Structures. Muito utilizado para estruturas pré-moldadas e detalhamento fino em aço. Sim, exaustivamente utilizado no mundo todo, assim como softwares industriais específicos para detalhamento de dutos de ar-condicionado em chapa metálica. O ponto crucial é que essas não são apenas pranchetas de desenho digital 3D bonitas. Elas abrigam motores paramétricos que possuem literalmente milhões de regras algorítmicas embutidas em seus códigos subjacentes. Estas regras são um encapsulamento direto de décadas de melhores práticas de engenharia de fabricação de empresas altamente especializadas. E o padrão IFC neutro é notoriamente insuficiente em sua capacidade atual de representar esses ínfimos, porém cruciais detalhes de fabricação. Como o material-fonte explana com precisão, o IFC carece de sofisticação para representar certas automações, como os layouts de vergalhões de concreto intrincados ou as especificações microscópicas de soldas de metal estrutural que evitam o colapso de uma ponte durante uma tempestade. A consequência direta disso no mercado, a indústria pesada, aquela que manipula milhares de toneladas de aço, ignora o IFC na hora da fabricação e confia em integrações muito mais focadas, como o padrão CIS-2, projetado exclusivamente para aço. Ou vão ainda mais além, eles confiam exclusivamente em links diretos, despejando os dados da máquina do detalhador diretamente para as imensas máquinas industriais CNC. O IFC é visto no chão de fábrica como muito genérico para um ambiente onde o menor erro geométrico custa, no mínimo, centenas de milhares de dólares e, no máximo, a estabilidade de toda a obra. Esse é um argumento bem construído e convincente. A precisão que você mencionou sobre o detalhamento crítico de soldas ou vergalhões no Tekla é indiscutível no cenário de hoje. Mas, meu colega, você já considerou que os padrões abertos não são monólitos congelados no tempo, e sim ecossistemas vivos em constante expansão? Você argumenta, então, que o IFC vai eventualmente cobrir essas lacunas industriais de forma orgânica? Sem dúvida alguma. A sua leitura da insuficiência do IFC no chão de fábrica reflete as dores de crescimento de um passado recente e não a trajetória irreversível da tecnologia atual. O processo de harmonização já está ocorrendo neste exato momento de forma extremamente rigorosa. Como destacado em nossas referências empíricas, o Instituto de Tecnologia da Geórgia, não por acaso com financiamento do American Institute of Steel Construction, a ASC, que é a autoridade máxima de aço estrutural, tem liderado pesquisas profundas para harmonizar os modelos de dados entre os padrões IFC e CIS-2. O objetivo final não é que um aniquile o outro, mas que converjam para uma linguagem interoperável unificada. Além disso, a própria arquitetura do padrão IFC foi construída de forma fundamentalmente extensível por design. Isso significa que aquelas propriedades ausentes que você citou com tanta precisão, o detalhamento fino das soldas, o encadeamento tridimensional dos vergalhões, podem e obrigatoriamente serão adicionadas progressivamente ao esquema básico. E isso será feito através do processo transparente e contínuo conduzido pela International Alliance for Interoperability, IAI. Dores de adaptação são inevitáveis na estruturação de qualquer linguagem universal complexa, mas argumentar que a indústria deve permanecer eternamente presa a silos de fluxos proprietários só porque o vocabulário inicial ainda estava assimilando termos densos de fabricação é recusar a evolução natural da tecnologia de dados. Em muito breve, a dependência exclusiva de ligações proprietárias será vista não como segurança estrutural,
mas como um anacronismo absurdamente custoso. Observar essa fusão teórica entre o padrão robusto de aço CIAS-2 e o esquema IFC orquestrada pela Georgia Tech é algo de fato muito animador no ambiente controlado da academia. No entanto, a harmonização de ontologias de dados tão profundas leva anos e, frequentemente na prática, resulta no terrível modelo do mínimo denominador comum. Ao tentar agradar a todos os softwares e todas as disciplinas, a linguagem simplifica demais, perdendo justamente a riqueza paramétrica aguda que a ferramenta proprietária nativa da fabricação fornece na ponta da linha de produção. Mas, analisando nossa discussão, acredito que chegamos a um ponto de esclarecimento profundo e necessário no nosso discurso. Sintetizando a minha posição à luz da nossa complexa troca analítica de hoje, eu permaneço firme no entendimento central de que a arquitetura algorítmica subjacente aos vários motores paramétricos comerciais é fundamentalmente divergente em sua própria natureza. E transferi-las através de um formato neutro representa uma barreira técnica massiva na prática diária da engenharia. A exigência brutal por fidelidade absoluta na fase de fabricação justifica plenamente a eficiência pragmática dos ecossistemas proprietários em projetos de alta complexidade técnica. A sua síntese levanta preocupações analíticas perfeitamente válidas sobre a fricção no estágio atual da transmissão universal de dados. Eu reconheço isso. No entanto, me baseando firmemente em todas as evidências que discutimos a respeito das perdas financeiras sistêmicas e do custo de OIM, reitero de forma vigorosa a minha convicção. As dores de crescimento técnico inerentes ao desenvolvimento do IFC são pequenas se comparadas ao gigantesco benefício estrutural a longo prazo. Um modelo de dados aberto, de domínio público e inflexivelmente centrado no ciclo de vida completo da edificação é um imperativo categórico para modernizar o nosso setor. O custo anual opressivo da ineficiência e a triste realidade de aprisionar os dados vitais do proprietário em silos fechados que fatalmente se tornarão obsoletos com o tempo são posturas inaceitáveis se pretendemos de fato tirar a indústria da construção civil da estagnação produtiva destas últimas 4 décadas. É uma dualidade técnica realmente fascinante. E, curiosamente, acredito que isso marca nosso sólido terreno de convergência intelectual na discussão de hoje, porque não discordamos em momento algum sobre a natureza insustentável do passado. Acredito que ambos concordamos integralmente que a era sombria da transferência de informações isoladas em documentos de papel e até mesmo aquela fase transicional por meio de arquivos bidimensionais puramente geométricos, como os arcaicos formatos DXF, chegaram ao seu fim definitivo. A indústria atingiu sem dúvida um ponto sem volta em direção à modelagem focada em objetos que são intrinsecamente ricos em inteligência. Uma convergência perfeita e um excelente ponto de reflexão. A fundação metodológica já foi cimentada para sempre, mas a trajetória exata que o mercado global vai adotar na construção de sua infraestrutura de dados permanece complexa e completamente digna de observação rigorosa. Como em todo discurso que busca iluminar o intelecto em vez de apenas simplificar a realidade, o The Debate não tem como objetivo declarar um formato ou protocolo vencedor ao final da discussão. Pelo contrário, a nossa imersão nas tensões estruturais da modelagem paramétrica pura, em contrapartida às necessidades inegáveis de longo prazo da gestão do ciclo de vida, indica claramente o quanto ainda precisamos investigar e compreender. A magnitude das decisões que engenheiros, construtoras e proprietários tomarão exigirá que analisem minuciosamente, com base nas evidências, que caminho a indústria irá consolidar nas próximas décadas. Nós encorajamos profundamente os nossos ouvintes a realizarem uma leitura atenta do material de pesquisa de base para compreender o verdadeiro peso dessas engrenagens operacionais. O discurso continua. Muito obrigada por acompanharem nossa análise intelectual de hoje.